a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial, ou pressão alta, né? Como você queira entender. É uma doença, gente, crônica, caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, tá? E por isso, hoje eu vou conversar aqui com o nosso cardiologista, Dr. Glauco Guzmão, já está aqui para a gente tirar todas as dúvidas de vocês. Caso você tenha alguma dúvida, também pode mandar pelo nosso WhatsApp alguma pergunta que você queira fazer. Então, fiquem bem à vontade. Eu estou sentindo isso, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Será que minha pressão está alta? Enfim, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês nesse contato que está aí aparecendo na sua telinha, que é o 981-733660. É nesse número que você vai mandar, tá bom? Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. Bom dia. Bom dia, Marília. Prazer estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Vamos tirar um pouquinho das dúvidas de quem está nos assistindo a partir de agora. Primeiramente, eu quero te perguntar o que seria essa hipertensão arterial. Hipertensão arterial é a pressão que todos nós temos que mantém o organismo funcionando. Para que o sangue chegue em todas as partes do corpo, é preciso que haja uma pressão que leve o sangue até lá. Esta pressão precisa estar no intervalo de normalidade. Se você tem, que é muito comum em pacientes jovens, principalmente mulheres magras, uma queda dessa pressão, você está com hipotensão. E aí você pode ter um pouco de sonolência. Mas o problema realmente, que passa a ser um problema de saúde pública, é a hipertensão, quando esses níveis estão elevados. Porque qual é o problema, Marília, de você ter a pressão alta? É que os pacientes que têm níveis pressóricos elevados têm uma chance maior de ter o AVC, que é o derrame, de ter infarto do coração e de perder a função renal, que a gente chama de insuficiência renal. A hipo, né? Quando tá muito baixa, tem gente que fala assim, gente, é muito perigoso também, a pressão baixa demais. A pessoa pode também morrer silenciosamente e às vezes até dormindo. Né? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A hipotensão não é um problema. Hipotensão não precisa de tratamento. Hipotensão precisa só de medidas não farmacológicas que a gente fala. Fazer atividade física, não ficar muito tempo em jejum, dormir bem. Mas não é um problema realmente. Você não vai morrer de hipotensão. A hipertensão, sim, é que é um problema. Se bombou lá o negócio, é capaz da pessoa ter realmente um AVC, uma coisa pior, né? Doutor, vamos lá. Vamos saber se a gente está com a pressão alta. Primeiros sintomas, o que é que a gente sente? Isso. Então, a primeira coisa da hipertensão é fazer o diagnóstico. Como é que você pode suspeitar que tua pressão é alta? Tem alguns sintomas. O principal, o mais comum, é a cefaleia, é a dor de cabeça. Então, o paciente hipertenso, ele com certa frequência, ele tem dor de cabeça. Mas a hipertensão, Marília, também pode se apresentar de forma silenciosa. Você não tem nenhum sintoma e está com níveis pressóricos elevados. Daí a importância de verificar, de aferir a pressão arterial, principalmente se você tem mais de 40 anos. Então você tem que dar um jeito de, no posto de saúde, numa farmácia, até nesses aparelhos que compram, ter uma ideia de como é que está a sua pressão. Porque o diagnóstico da hipertensão é feito exatamente no momento em que você faz a verificação. Dá preferência sempre para aqueles aparelhos de braço, tá? Que eles são mais fidedignos. Exatamente, aquele de pulso sempre dá uma alteraçãozinha, né, doutor? A gente estava conversando aqui agora há pouco. E eu tenho um de pulso e eu disse a ele, o meu dá umas alterações, uma hora dá um jeito, outra hora dá outra. Ele disse, compre esse outro que é no braço, né? Então, tudo certo agora. Então, quem estiver assistindo, se tiver esse pulso, sempre vai dar uma alteração, então compra desse outro. Pode ser genético também? Sim, Marília. A hipertensão, ela tem uma característica genética, de forma que filhos de pais hipertensos têm uma chance maior de ter hipertensão, mas não há não é uma doença genética, não há uma obrigatoriedade. Meus pais são hipertensos, eu vou ser hipertenso. Não há esta obrigatoriedade, assim uma probabilidade maior de o ser, mas não uma obrigatoriedade. A idade, a questão da idade. A partir de quantos anos a pessoa já pode se tornar um hipertenso? Você pode ser hipertenso até na infância. Até na infância? Até na infância. Existem crianças hipertensas. Porque a hipertensão ela é de origem multifatorial, são vários fatores. Mas, de um modo geral, com o passar dos anos, há um enrijecimento, um endurecimento das artérias. E isso predispõe a níveis pressóricos mais elevados. Por isso que
É bem mais comum a doença hipertensiva nos pacientes com mais de 40, com mais de 50, do que nos pacientes jovens de 20 anos. Apesar do que isso também está mudando um pouco, Marília, você me permite, pela mudança de hábitos, né? As pessoas jovens que estão muito acima do peso, que não estão fazendo atividade física, que estão fazendo uso do tabaco, do cigarro, esses mesmo em idade mais jovem, podem sim passar a ter níveis pressóricos elevados. A gente tem perguntas aqui, vamos soltar o áudio aqui, vai lá. Marília, bom dia, eu tenho 21 anos, eu fui verificar minha pressão por 4 vezes no posto médico. Eu estava com a pressão alta, porque eu estava com bastante dor de cabeça na nuca e em toda a cabeça. A médica me passou Enalapril de 20 miligramas. Aí eu queria saber se o médico me aconselha procurar um outro médico para ver se eu vou precisar tomar ou se é a pressão, porque eu tenho ansiedade. Se estava alta, porque eu ia tirar, era porque eu ficava nervosa toda vez que eu ia tirar. Aí eu queria saber isso. Muito bom. Ela é jovem, você vê, 21 anos, e ela teve exatamente os sintomas que a gente falou, né? Dor de cabeça, cefaleia, foi verificar a pressão, e em 4 vezes que ela verificou a pressão estava com níveis elevados. Então, a médica que atendeu fez de forma bem correta, diagnosticou hipertensão e já iniciou o tratamento. Agora, a sua pergunta é, será que eu realmente sou hipertenso ou é só porque na hora que eu vou verificar a pressão, eu fico tenso? Tem uma síndrome que chama síndrome do jaleco branco, que você fica nervoso realmente, fica nervosa e a pressão sobe nestes momentos. Para isso tem um exame chamado MAPA, Medida Ambulatorial da Pressão Arterial. É um aparelhinho que fica com o seu braço por 24 horas. Você está dormindo, ele está verificando a pressão. Então, o mapa mostra se você foi uma hipertensa pontual ou se você realmente é uma hipertensa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que você seja uma hipertensa pontual, já é um fator de risco para a doença coronariana e muito provavelmente você vai vir a ser uma paciente hipertensa. Se você é super jovem, aproveite o momento agora para se cuidar, para que essa doença não evolua e você tenha algumas consequências mais graves. É verdade. A questão da alimentação, doutor, né? Isso também influencia bastante. O pessoal fala, olha, não pode comer muito sal, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Enfim, isso influencia de verdade? Influencia sim, Marília. A dieta tem uma ação importante. O sal também, às vezes é super valorizado. É porque eu comi um peixe, minha pressão subiu. Não, não é assim também. Mas uma dieta saudável, uma dieta com um teor menor de sal, isso vai ajudar também no controle pressórico. A questão da ansiedade, do estresse, eu vi que ela falou alguma coisa sobre ansiedade, ela é ansiosa, não sei. Mas essa questão da ansiedade, do estresse, às vezes pode estar dando uma alteraçãozinha. Se você está cansado, ou estressado, ou sei lá, de repente você se estressa, aí a pressão aumenta. Isso quer dizer que você é hipertensa ou é só naquele momento? Depende muito? Vai depender também? Então, como é que faz o diagnóstico de hipertensão? Então, não é uma medida isolada, né? Eu tive uma contrariedade, vou verificar minha pressão, a pressão está alta. Isso. Então, não posso dizer que eu sou hipertenso com uma única medida. Por isso que precisam ter pelo menos 3 medidas em dias diferentes com valores alterados. Com isso, você faz o diagnóstico. Mas, sem dúvida, a ansiedade, o estresse, isso faz a pressão subir. O estresse crônico leva à depressão, leva à hipertensão, leva a uma série de coisas. Eu diria que hoje que é um dos maiores males da sociedade atual é a ansiedade, é o estresse e, consequentemente, a pressão alta vem como companheiro dessa situação. Okay. A gente tem uma pergunta aqui, bora lá, solta aqui. Oi, bom dia, Marília. Eu tomo 5 remédios para a pressão e ela continua alta. O que posso fazer? Nossa, 5 remédios. 5 remédios? Será que são um tratamento assim passado, né? Quantos medicamentos a pessoa tem que tomar mesmo, doutor? Como é que é feito esse tratamento? Ela falou 5. É isso mesmo? 5? Pode acontecer, Marília, pode acontecer. Quantos remédios quantos remédios a pessoa toma? Quantos forem necessários para que a pressão fique no nível estável, no nível adequado.
A gente começa com um, se não resolver, acrescenta um outro. Nos casos mais graves, a gente já começa com 2. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia classifica os pacientes de hipertensão de difícil controle quando tem mais de 3 drogas para que isso ocorra. Ela está com 5 medicamentos e ainda assim me parece que não está bem controlada. Aí a gente tem que pensar numa outra doença que chama hipertensão secundária, que é um pouco rara, precisa do cardiologista para fazer uma investigação e pode ser o caso dela. Agora, o mais comum, está tomando esses 5 remédios e talvez não esteja fazendo as outras atividades que são necessárias. O tratamento da hipertensão, ele é multifatorial, não é só tomar o remédio. Tem que tomar o remédio, tem que ter uma dieta saudável, tem que ter atividade física e o que saiu recentemente, Marília, que está sendo muito estudado, isso no mundo todo, somente no American Heart, no American College, que são congressos norte-americanos muito importantes, é a prática da meditação e de hábitos saudáveis no sentido de higiene mental. Isso também passa a ser um fator para contribuir no controle da pressão e nas suas complicações. Praticamente é um tratamento, né, doutor? Sim, também. Sim, é um tratamento também. A gente tem mais um áudio, solta aí. Muito provavelmente. Bom dia, Marília. E aí, tudo bom? Seu programa tá espetacular. Aqui minha mãe, a gente tem pressão alta. Às vezes, a pressão da minha mãe fica baixa, 8/6, 9/6. Ela sente só sono. A minha, quando tá alta, fica só um pouco tontura. Nunca mais tive dor de cabeça, graças a Deus. E faz mais de 6 anos que eu tomo remédio de pressão. Minha mãe faz uns 3 anos que ela toma remédio de pressão. E a gente não sente nada. Isso é perigo ou não? Esse negócio de não sentir nada, né? Como você falou. Tem silencioso também. Silencioso é pior, né, doutor? Pode ser assintomático. Agora, esse comentário que ela fez é muito comum no consultório. Eu já tomo há 10 anos tal remédio. Não está na hora de mudar? Não há necessidade, não há um tempo de validade do remédio. O que vai fazer o médico mudar ou não o remédio não é o tempo de uso, e sim se está havendo um controle ou não da pressão. Se sua pressão estiver adequadamente controlada, você pode continuar tomando o seu remédio. Me parece que sua mãe está com hipotensão, 8/5, 8/6, então talvez a dose do remédio da sua mãe, talvez, esteja um pouco elevada e aí valeria a pena reduzir a dose. Mas isso seria bom conversar com o seu médico. É verdade. Tem mais um áudio. Solta aí, próximo. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Tenho 54 anos, tomo remédio para ansiedade. Minha pressão só sobe quando eu estou muito nervosa. Aí eu tomo uma bandinha de captopril e tomo um quartinho de clonazepam para que a minha pressão melhore. É normal eu fazer isso ou estou fazendo uso de medicamento errado? Esta associação de ansiedade com nível pressórico elevado é bastante comum. E o uso do captopril está indicado sim para o controle da pressão. E o uso do clonazepam está indicado sim para o controle da ansiedade. A questão é com que frequência você está fazendo isso? É uma vez por mês? É quando teve uma contrariedade? É algo esporádico? Está tudo certo. Não, é com frequência. Pelo menos uma vez por semana eu estou fazendo isso. Aí não. Aí a gente precisa corrigir e tomar um remédio de forma contínua, um antihipertensivo, que de forma contínua e de repente fazer terapia, fazer algumas outras atividades para tentar controlar um pouco esta ansiedade, que também é uma doença que merece atenção. Porque tem gente, doutor, que oscila, né, na pressão. Uma hora está baixa, uma hora está alta. Uma hora está baixa, uma hora está alta. Esses dão um pouquinho mais de trabalho para o cardiologista. Quando há a pressão normal e há esta oscilação, os picos isolados, estes quadros, Marília, estão mais associados a quadros emocionais. Ansiedade, alguma coisa. Quando está tudo bem, a pressão fica boa. Quando está com a preocupação, está ansioso, aí você acaba tendo pico. Aí, nestes casos, é bem importante também fazer, associado à medicação, este acompanhamento do lado psicológico, para tentar dar uma estabilizada. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, não é isso? Solta aí. Sou hipertensa desde os meus 17 anos, sempre que minha pressão está muito alta, meu nariz sangra muito. O que devo fazer? Tomo captopril. Sangra muito o nariz? E tem isso também?
Tem, isso pode acontecer. Veja aquilo que a gente comentou, é uma jovem que desde os 17 anos, não sei que idade tem hoje, mas desde os 17 anos que ela é hipertensa. Quando a pressão sobe muito, pode haver a ruptura de pequenos vasos. Um dos locais muito frequentes de acontecer é na região nasal, e isso pode acontecer sim. Aí você me pergunta, o que fazer? Eu tomo um captopril? Sim, tomo um captopril, mas mais do que isso, por que sua pressão está subindo tanto? Será que não tem que melhorar este remédio que você está tomando diariamente? Eu não sei qual é. Então, o captopril é um bom remédio para uso pontual. Se estiver precisando usá-lo com frequência, vamos precisar mexer no seu remédio de base. Com certeza. Para dizer assim, você é hipertensa, né? A pressão tem que estar em equilíbrio. Isso. Qual é a pressão? A partir de quanto? Olha, assim? a sociedade brasileira também mexeu um pouco nisso. Antes, acima de 13,5, 8,5 é que era considerado hipertenso. Na prática, acima de 14/9 já é considerado hipertenso. Hoje eles estão mais rigorosos. Se você tem 13,5, 8,5, você já é considerado hipertenso estágio 1. Sim. Então, se você verifica a sua pressão, está 13,5, 8,5, está 14/9, em 3 momentos diferentes, você já tem um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e já há, sim, a indicação de tomar um remédio de forma contínua. E se tiver muita dor de cabeça constantemente, verificar sempre, né, doutor? Isso, o sintoma que mais merece atenção é a cefaleia, é a dor de cabeça. É o sintoma mais comum, dor na nuca, um pouco de tontura, um mal-estar, dor de cabeça. Isso é muito comum em quem está com níveis pressóricos elevados. Então, sempre que você está sentindo isso, verifica a pressão. E se sua pressão tiver 14/9, você está com pressão alta, merece uma consulta com o médico, merece uma consulta com o cardiologista para iniciar seu tratamento e diminuir a chance das complicações. Porque pressão alta é um problema, mas se você controla direitinho, tá tudo bem. Se você não controla, aí você aumenta a chance das complicações. Com certeza. Bora lá, tem mais um áudio, solta aí. Bom dia, eu queria tirar uma dúvida. Meu nome é Rosângela, eu sou daqui do Bairro São José. Eu sou hipertense desde os 17 anos. E minha pressão é alta direta, é 19, 17 e eu tomo losartana. É alta, viu? Né? Realmente alta, né? Veja, 17, 19, e ela também teve uma hipertensão já começando de origem bem jovem. Ela toma losartana. Losartana é um dos remédios mais indicados, mais comuns para o tratamento da hipertensão. Eu acho que o remédio pode ser a losartana, mas precisa talvez aumentar a dose e muito provavelmente associar, Rosana, um outro remédio. Você já me parece ser uma hipertensa grau 3, nível 3, que dificilmente fica controlada com uma única droga. Precisa de mais remédios, mais medicamentos, uma dose maior da losartana e a associação de outros remédios para que sua pressão chegue no alvo. O alvo é pressão abaixo de 14/9. Assim, tem algum tipo de remédio, doutor, que a pessoa não pode tomar de jeito nenhum, que está proibido hoje em dia no mercado? Porque parece que tinha um remédio aí que não estava sendo vendido mais, né? O pessoal não podia comprar para pressão. Existe um remédio que não é indicado, assim? O que aconteceu, Marília, recentemente foi exatamente com a losartana. Foi, eu escutei ela falando na losartana, mas eu achei que, eu acho que foi isso. Foi. Mas foi só um lote, alguns lotes, é um remédio super seguro, não há motivo de preocupação, é um remédio que eu prescrevo diariamente, com muita segurança. Isso foi um fato pontual em alguns lotes que foram retirados. E aí, se a pressão está baixa, o que tomar, doutor? Tem aquela dúvida. Meu Deus, será que eu estou com uma pressão baixa ou será que eu estou com uma glicose baixa, né, doutor? E aí, a gente fica naquela dúvida. A gente fica meio mole, meio assim, sonolenta, meio, sei lá, né, gente, meio tonta, passando meio enjoada. E aí fica aquele negócio, eu como doce, eu como sal para subir minha pressão. Como é isso? Como é que a gente sabe se está com pressão baixa ou se está com a glicose baixa? A hipotensão, a pressão baixa, ela é mais comum em pessoas mais jovens, abaixo de 30 anos, mais comum em mulheres magras, aí realmente tem essa questão da hipotensão. Mas como é que você sabe se você está com hipotensão ou com hipoglicemia, que é falta de açúcar? A primeira coisa é verificar a pressão. Se sua pressão estiver normal, você já sabe que você não está com hipotensão. Os alimentos, eles não têm assim, eu vou comer isso e vai subir a pressão. Não, os alimentos, eles têm uma relação direta com a glicemia. Se você está com hipoglicemia, comeu, passa na hora. Então, se estiver na dúvida, verifica a pressão e come alguma coisa. E come, né? Eu acho que eu estou com minha glicose baixa. Eu dizia, ou eu estou com, sei lá, eu acho que eu estou com uma pressão baixa. Eu vou comer um docinho que eu acho que eu melhoro.
Aí, às vezes, você comer alguma coisa, uma fruta doce, alguma coisa doce, já dá uma melhorada. Aí, eu tinha essa dúvida, né? Até fui um dia na internet, porque naquela dúvida, eu vou olhar, porque eu não sei. Tem hora que a pessoa fica achando que está com a pressão baixa, aí uma pessoa chegou e disse, mas se tiver baixa, tem que tomar um salzinho, comer alguma coisa com sal. E se eu não tiver? Aí a gente fica com aquela dúvida, né? E se for, sei lá, uma hipoglicemia, né? E tiver que comer um doce, eu comer sal e der algo contrário. E aí, o que é que acontece? O que é que pode acontecer se a pessoa achar que está de um jeito e está de outro e fazer tudo o contrário? Não vai ter problema. Vai ter nada, não vai ter problema, porque não tem. Se sua pressão está alta e você come um doce, ela não vai baixar. Se ela está baixa e você comer algo salgado, ela pode subir um pouquinho, né? Pouquinho. E se já tiver alta, tem que tomar sal. Não vai fazer, não é assim, não vai fazer tanta diferença. E se comer um docinho, pode ser que volte mais ou menos, né? Também tem isso. O docinho ele vai ser muito importante para a hipoglicemia, mas isso, não vai ter... Isso dá mais em caso que você está fazendo exercício, às vezes está fazendo exercício muito, né, carga muito pesada, de repente pode dar. Pode. Isso pode acontecer mais nessa... Geralmente é quando você está fazendo um esforço grande e não se alimentou. Por isso que sempre que você vai fazer atividade, for fazer atividade física, precisa estar alimentado. Pelo menos antes de você ir para academia, vai comer a hora antes, né, alimentado, tá bom? Isso. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Manhã, viu? Obrigada aí você ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto pra gente. Obrigada. Eu que agradeço, Maílio. Foi um prazer. Aí, gente, eu vou um pequeno intervalo.